Nas profundezas de Papua Nova Guiné, vive uma tribo que desafia tudo o que acreditamos saber sobre a civilização humana. Os Korowai constroem casas a 150 metros de altura, sem ferramentas modernas. Preservam corpos durante 400 anos, sem químicos. Possuem metais que requerem tecnologia industrial para fabricar. E mantêm sistemas de informação mais complexos que nossos computadores. Aparentam ser primitivos, mas dominam conhecimentos que nossa ciência não pode replicar. Guardaram segredos durante 1000 anos, segredos que envolvem gigantes de quase 3 metros, túneis perfeitos sob a selva e códigos ocultos em sua arquitetura. Os Korowai não são o que parecem ser. Capítulo 1. As estruturas impossíveis nas árvores. 150 metros de altura. Essa é a distância que separa o solo da selva das casas Korowai mais altas já documentadas. Para que tenhas uma ideia do que estamos falando, é como viver no 50º andar de um arranha-céu moderno. Mas aqui não há elevadores, não há estruturas de aço, não há fundações de concreto, apenas árvores, bambu e uma técnica de construção que desafia tudo o que sabemos sobre engenharia. Os primeiros exploradores que chegaram ao território Korowai na década de 1970 pensaram que estavam vendo miragens. Casas flutuando no ar, suspensas entre as copas das árvores mais altas de Papua Nova Guiné. Quando se aproximaram, perceberam que não era uma ilusão de ótica. Era arquitetura pura, arquitetura impossível. Mas aqui vem o realmente perturbador. Estas não são simples cabanas penduradas nos galhos. Estamos falando de plataformas habitacionais de 200 metros quadrados. Isso é maior que muitos apartamentos modernos. E estão suspensas no ar sem um único suporte central, sem vigas de aço, sem cabos de tensão. Nada mais que bambu cortado à mão e amarrado com fibras vegetais. Quando os engenheiros finalmente puderam fazer cálculos estruturais, os números não faziam sentido. Cada uma dessas casas pesa aproximadamente 12 toneladas. 12 toneladas de madeira, bambu, folhas de palmeira e pertences familiares suspensas na altura de um edifício de escritórios. Para colocar isso em perspectiva, nossos guindastes industriais mais potentes precisam de bases de concreto de centenas de toneladas para levantar essa carga de maneira segura. Os Korowai fazem isso com árvores, e não qualquer árvore. Depois de décadas de estudo, os antropólogos descobriram que só utilizam 3 espécies específicas: o baniano gigante, o ficus de casca vermelha e uma variedade local de árvore do pão que pode alcançar os 60 metros de altura. Mas aqui está a parte que os cientistas não podem explicar. Como sabem exatamente que árvore pode suportar que peso? Não tem balanças, não tem medidores de resistência, não tem manuais de engenharia estrutural. No entanto, em mais de 1000 anos de construção de casas nas árvores, não se documentou nenhum único colapso estrutural por sobrecarga. Nenhum. A técnica de construção é onde as coisas ficam realmente estranhas. Os Korowai cortam o bambu com ferramentas de pedra, conseguem tolerâncias de menos de 1 milímetro nas junções. 1 milímetro. Os carpinteiros modernos com serras elétricas e medidores laser lutam para conseguir essa precisão. Eles fazem isso com machados de pedra que fabricam numa tarde. Mas o bambu é apenas o começo. As junções, essas conexões críticas, onde uma peça se encontra com outra, estão projetadas para suportar não só o peso estático da estrutura, mas também a carga dinâmica. Porque essas casas não ficam quietas. Movem-se com o vento, balançam com as tempestades, flexionam quando a família caminha pela plataforma. Durante a temporada de furacões, que chega todo ano entre outubro e março, esses ventos podem alcançar os 120 km por hora. As árvores dobram como varas de pescar. As casas balançam em arcos de até 6 metros de lado a lado. E não só não caem, como seus habitantes continuam dormindo tranquilos em seu interior. Os engenheiros estruturais que visitaram a região falam disso com uma mistura de admiração e frustração. Tentaram replicar as técnicas Korowai em laboratórios controlados.
falharam consistentemente. As junções afrouxavam, as estruturas deformavam, os materiais separavam sob estresse. Mas na selva, as casas Korovai funcionam perfeitamente durante décadas. O processo de construção tem seus próprios mistérios. Primeiro, a seleção do local. Os Korovai podem olhar um grupo de árvores e determinar imediatamente se servirão para suportar uma casa familiar. Não usam prumos, não fazem testes de resistência, não calculam ângulos, simplesmente sabem. Depois vem a preparação, que leva exatamente 6 meses. Sempre 6 meses, sem importar o tamanho da casa ou a quantidade de trabalhadores disponíveis. E há uma regra inquebrantável. Só se trabalha durante as horas de luz, nunca de noite. Quando se pergunta por quê, os construtores Korovai simplesmente dizem que as árvores dormem depois do pôr do sol. Antes de colocar a primeira peça de bambu, realizam uma cerimônia que dura 3 dias completos. Não é apenas um ritual religioso. Durante esses 3 dias, medem distâncias com passos, verificam ângulos usando sombras solares e realizam o que só pode ser descrito como cálculos trigonométricos usando cordas e pedras como instrumentos. O resultado final é matematicamente perfeito. As casas Korovai distribuem o peso de maneira tão eficiente que cada árvore suporta exatamente a carga para a qual foi projetada pela natureza. Não mais, não menos. É como se conhecessem os limites estruturais de cada espécie de árvore até o quilograma. E aqui está a parte que realmente confunde os cientistas: as inclinações. Cada casa Korovai está construída num ângulo específico em relação ao horizonte. Não é acidental, não é aproximado. É exato até o grau. E esse ângulo varia segundo a localização geográfica, a altura da árvore e algo que os construtores chamam o humor da floresta. Os pesquisadores descobriram que esses ângulos seguem padrões matemáticos complexos. Alguns correspondem à posição do Sol durante solstícios específicos. Outros parecem alinhar-se com constelações que só são visíveis dessas coordenadas exatas. Mas quando perguntas aos construtores sobre esses cálculos astronômicos, olham para ti como se estivesses louco. Para eles, é simplesmente a maneira correta de construir. A transmissão desse conhecimento é igualmente misteriosa. Não tem escolas de construção, não tem manuais escritos, não tem períodos de aprendizagem formal. Um dia, um jovem Korovai simplesmente sabe como construir uma casa nas árvores, como se o conhecimento aparecesse em sua mente completamente formado. Os antropólogos documentaram 40 gerações de construtores Korovai. Isso são mais de 1000 anos de tradição arquitetônica ininterrupta. Durante esse tempo, as técnicas não mudaram nem evoluíram. São exatamente as mesmas que usavam seus ancestrais no ano 1000 depois de Cristo. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja a carga que podem suportar essas estruturas. Não falamos apenas do peso da construção em si. As famílias Korovai completas vivem permanentemente nessas casas. Até 8 pessoas por plataforma, com todos os seus pertences, provisões para meses e animais domésticos. Durante as celebrações cerimoniais, até 30 pessoas podem reunir-se numa única casa. O peso adicional deveria causar pelo menos alguma deformação visível. Os engenheiros calculam que a sobrecarga temporal deveria produzir pelo menos 15 centímetros de flexão nas vigas principais. Não acontece nada. A casa absorve o peso extra como se tivesse sido projetada especificamente para essa carga. Então, a pergunta que ninguém pode responder: como desenvolveram os Korovai essa tecnologia? Onde aprenderam trigonometria sem sistema de escrita? Como calculam cargas estruturais sem matemáticas formais? E por que seus métodos superam em eficiência e durabilidade nossas construções modernas? Mas as casas nas árvores são apenas a superfície. Quando desceres ao solo e observares as paredes dos penhascos, descobrirás marcas que não deveriam estar ali. Capítulo 2. Os petróglifos verticais inexplicáveis. Imagina um penhasco de 300 metros de altura.
Isso é como 3 vezes a Estátua da Liberdade empilhada uma em cima da outra. Agora imagina que alguém gravou símbolos complexos nessa parede vertical de rocha. Não na base, onde poderias usar escadas, não em saliências acessíveis. Na parte mais alta, onde nem mesmo os alpinistas modernos, com todo o seu equipamento, ousariam tentar algo assim. Isso é exatamente o que encontraram os geólogos em 1994, quando estavam mapeando a região dos Korowai pela primeira vez. Os petróglifos estendem-se por 500 metros lineares ao longo de 7 penhascos diferentes. 500 metros de símbolos gravados em granito sólido, numa altura onde o ar é tão rarefeito que custa trabalho respirar. Para que entendas a magnitude, é como se alguém tivesse decorado toda a fachada do Empire State Building, mas pendurado numa corda no ar. Quando os especialistas finalmente puderam examinar as gravuras usando drones com câmeras de alta resolução, o que viram deixou-os sem palavras. Não eram riscos casuais ou marcas naturais de erosão. Cada símbolo tinha exatamente 3 centímetros de profundidade. Todos, sem exceção. 3 centímetros exatos gravados em granito. Esse tipo de rocha tem uma dureza de 6 a 7 na escala de Mohs. Para cortá-la, precisas de ferramentas de aço endurecido ou diamante industrial. Os Korowai não têm acesso a nenhum dos dois. Suas ferramentas mais avançadas são machados de pedra vulcânica. Mas aqui vem a parte que realmente desconcerta os arqueólogos. O interior de cada gravura mostra um acabamento polido, como se tivesse sido trabalhado com ferramentas de precisão industrial. Não há marcas de martelamento, não há irregularidades, não há sinais de que se tenha usado força bruta para criar as formas. E as formas em si são o próximo mistério. Os petróglifos Korowai tradicionais, os que se encontram ao nível do solo em território tribal, são simples. Círculos que representam o sol, linhas onduladas que simbolizam rios, figuras humanas estilizadas. Arte rupestre básica que encaixa perfeitamente com o que esperarias de uma cultura que até há pouco vivia na Idade da Pedra. Mas os símbolos nos penhascos são completamente diferentes. Espirais complexas que requerem compreensão de geometria avançada. Padrões fractais que se repetem em diferentes escalas. Sequências numéricas representadas por sistemas de pontos e linhas que parecem seguir algum tipo de lógica matemática. O mais perturbador é que alguns desses símbolos parecem representar objetos que os Korowai nunca viram. Formas circulares perfeitas com raios internos que sugerem rodas ou engrenagens. Os Korowai não conheciam a roda até chegarem os missionários nos anos 80. Estruturas retangulares com proporções exatas que lembram edifícios modernos. Figuras que parecem ferramentas metálicas com cabos e lâminas claramente definidas. Como gravas a imagem de algo que não existe no teu mundo? As análises de erosão indicam que esses petróglifos têm pelo menos 800 anos de antiguidade. Isso significa que foram criados por volta do ano 1200. Quando os Korowai viviam em completo isolamento do resto do mundo. Não havia contato com civilizações que conhecessem metalurgia avançada, arquitetura complexa ou matemáticas sofisticadas. Mas há mais. Os símbolos não estão distribuídos ao acaso ao longo dos penhascos. Seguem um padrão específico que se repete exatamente a cada 17 gravuras. 17. Os matemáticos determinaram que 17 é um número primo com propriedades únicas em teoria de números. Os Korowai não têm palavras para números maiores que 5 em seu idioma tradicional. E depois está a orientação astronômica. Quando os astrônomos mapearam as direções para as quais apontam certos símbolos, descobriram algo inquietante. Várias das gravuras mais complexas estão alinhadas perfeitamente com constelações que só são visíveis dessa latitude específica durante o solstício de inverno. Outras apontam para pontos no céu, onde aparecem planetas específicos durante eventos astronômicos raros. Vênus em conjunção superior, Marte em oposição, Júpiter em sua máxima aproximação à Terra. Eventos que ocorrem uma vez a cada vários anos e que requerem observação astronômica sustentada durante décadas para serem preditos com precisão.
Os Korowai não têm tradição de astronomia complexa. Seus calendários baseiam-se em ciclos lunares simples e mudanças sazonais óbvias. Não têm nomes para os planetas individuais, não registram eclipses, não predizem eventos celestiais. Então, quem fez esses cálculos astronômicos e os gravou em pedra a 300 metros de altura? As tentativas de replicar a técnica de gravação falharam completamente. As equipas de arqueologia experimental tentaram criar símbolos similares usando ferramentas de pedra disponíveis para os Korowai históricos. Depois de dias de trabalho intenso, conseguem fazer marcas superficiais de apenas alguns milímetros de profundidade. Para alcançar os 3 centímetros de profundidade que mostram os petróglifos originais, calculam que precisariam de aproximadamente 2.000 horas de trabalho contínuo por cada metro linear de gravuras. Isso significa que os 500 metros de petróglifos representam 1 milhão de horas de trabalho de gravação. 1 milhão de horas. Trabalhando 8 horas por dia, 7 dias por semana, uma pessoa precisaria de 35 anos para completar todo o conjunto. E isso assumindo que tivesse acesso fácil à parede do penhasco, ferramentas adequadas e que nunca cometesse erros que requeressem refazer secções. Mas lembra-te, estamos falando de trabalhar suspenso a 300 metros de altura numa parede vertical. Os Korowai atuais, quando se pergunta sobre esses petróglifos, dão respostas contraditórias. Alguns dizem que foram feitos pelos anciãos que voavam. Outros insistem que sempre estiveram ali, desde que o mundo foi criado. Uns poucos afirmam que foram gravados por espíritos que podiam caminhar nas paredes como se fossem o chão. O mais inquietante é que os anciãos mais respeitados da tribo, aqueles que supostamente guardam a memória histórica mais completa, recusam-se completamente a falar sobre os petróglifos. Quando os pesquisadores insistem, simplesmente vão-se embora, como se o tema fosse demasiado perigoso ou sagrado para ser discutido. E depois estão as semelhanças com outros sítios. Pesquisadores que estudaram petróglifos em diferentes partes do mundo notaram padrões inquietantes. Alguns dos símbolos nos penhascos Korowai são praticamente idênticos a gravuras encontradas no Missouri, em sítios que também desafiam explicação. A mesma precisão impossível, a mesma complexidade geométrica, a mesma localização em lugares inacessíveis. Coincidência? Ou evidência de algo muito maior? Capítulo 3. Os artefatos de metal impossível. No território Korowai, existe uma regra não escrita. Nunca pergunte sobre os machados sagrados. Não onde os conseguiram, não como os fizeram, e definitivamente não se podes vê-los de perto. É uma dessas linhas que simplesmente não cruzas se queres manter a confiança da tribo. Mas em 2003, um antropólogo chamado Dr. Marcus Reed conseguiu algo que muitos consideravam impossível. Depois de viver com os Korowai durante 8 anos, construindo relações de confiança família por família, finalmente foi convidado a presenciar uma cerimônia onde se usavam essas ferramentas misteriosas. O que viu obrigou-o a repensar tudo o que acreditava saber sobre a história da tecnologia humana. Os machados não pareciam feitos à mão. O metal brilhava com um lustro que não se vê em ferramentas forjadas tradicionalmente. As lâminas mantinham um fio perfeito, sem marcas de afiação. Os cabos estavam unidos ao metal de uma maneira que sugeria fundição industrial, não montagem artesanal. Quando Reed finalmente pôde convencer os anciãos a permitir que um metalurgista examinasse uma dessas ferramentas, os resultados foram perturbadores. A liga era desconhecida para a ciência moderna. Continha elementos que requerem temperaturas de fundição de pelo menos 1.800 graus centígrados para se combinarem. Os fornos mais primitivos que os Korowai sabem construir alcançam no máximo 400 graus. Nem sequer é suficiente para fundir cobre puro, muito menos criar ligas complexas. Mas as temperaturas extremas eram apenas o começo das anomalias. A análise espectroscópica revelou uma dureza de 8,5 na escala de Mohs. Isso é mais duro que o aço temperado mais resistente que produzimos industrialmente. Para colocar isso em perspectiva, nossas melhores ferramentas de corte industrial raramente superam 8,0 em dureza.
e essas requerem processos de manufatura que envolvem fornos de alta tecnologia, tratamentos térmicos controlados por computador e ligas de metais raros. Os Korowai têm-nas há 600 anos. A datação por carbono de material orgânico encontrado incrustado no metal confirmou que essas ferramentas são anteriores a qualquer contato europeu com a região. Foram criadas quando os Korowai viviam em completo isolamento tecnológico, usando ferramentas de pedra para tudo, desde cortar bambu até processar alimentos. Exceto por esses machados. E as propriedades físicas tornam-se mais estranhas quanto mais as estudas. Apesar de sua dureza extrema, o metal é 30% mais leve que qualquer liga de dureza comparável que conhecemos. Os engenheiros de materiais tentaram replicar essa combinação de dureza e peso em laboratórios modernos. Não conseguiram nem aproximar-se. Mas o que realmente confunde os cientistas é a resistência à corrosão. 600 anos numa selva tropical, onde a umidade média é de 90%, 600 anos expostas a ácidos naturais de plantas, chuva constante e temperaturas que flutuam dramaticamente. Qualquer metal conhecido deveria estar completamente oxidado ou corroído. Esses machados não mostram nenhuma mancha de ferrugem. A superfície do metal parece como se tivesse sido polida ontem. As análises químicas não detectam nenhum revestimento protetor, nenhum tratamento superficial que pudesse explicar essa resistência. O metal simplesmente não se oxida, ponto final. E depois está o som. Quando bates num desses machados contra outros metais, produz um tom específico e puro que ressoa durante exatamente 12 segundos. 12 segundos exatos, sem importar quão forte seja a pancada ou contra que material se bata. Os metalurgistas determinaram que esse fenômeno requer uma estrutura cristalina interna perfeitamente uniforme, algo que só se pode conseguir em condições de manufatura extremamente controladas. Os Korowai não têm instrumentos de medição, não têm conceitos de tolerâncias de manufatura, não têm palavras em seu idioma para descrever propriedades metalúrgicas complexas, mas de alguma maneira possuem ferramentas que superam em qualidade nossos melhores produtos industriais. A distribuição dessas ferramentas dentro da tribo segue padrões específicos que ninguém conseguiu explicar completamente. Apenas 12 famílias Korowai possuem machados desse metal misterioso. Sempre 12. Nunca mais, nunca menos. Se uma família se extingue, seu machado é redistribuído segundo regras que os anciãos recusam-se a explicar aos forasteiros. As ferramentas só se herdam a primogênitos masculinos e só depois de completarem uma série de rituais que podem levar anos. Durante esse período de iniciação, os candidatos devem demonstrar não só habilidades físicas, mas também conhecimento de segredos tribais, que vão muito além de técnicas de sobrevivência básicas. Os pesquisadores que conseguiram presenciar partes desses rituais reportam elementos que não encaixam com o resto da cultura Korowai. Referências a processos que soam como descrições primitivas de metalurgia. Cantos que incluem números específicos relacionados com temperaturas e tempos de processamento. Cerimônias que envolvem a identificação de minerais, que não existem naturalmente no território Korowai. De onde vem esse conhecimento? As análises geológicas da região são claras. Não há fontes naturais dos minerais necessários para criar essas ligas num raio de 1000 quilômetros. Os rios não transportam esses metais como sedimento. Não há depósitos minerais acessíveis que os Korowai possam ter explorado historicamente. Os metais tiveram que vir de outro lugar, ou foram criados usando tecnologias que os Korowai não deveriam possuir. Alguns pesquisadores propuseram que os machados são relíquias de contatos antigos com civilizações mais avançadas. Comerciantes que chegaram por mar há séculos, trocaram ferramentas por outros bens e depois desapareceram da história. É uma explicação plausível, exceto por um detalhe inquietante. As análises isotópicas do metal mostram rácios que não coincidem com nenhuma fonte terrestre conhecida. Os elementos estão presentes em proporções que não ocorrem naturalmente em nosso planeta.
É como se os metais tivessem sido processados num ambiente com diferentes condições físicas fundamentais. Quando se confrontam os anciãos Korowai com esses dados científicos, suas respostas são consistentemente evasivas, mas inquietantes. Falam de presentes que caíram do céu durante cerimônias ancestrais. Mencionam que os machados sempre existiram e que existirão quando nós tivermos partido. E quando se pergunta diretamente como foram fabricados, a resposta é sempre a mesma: não os fabricamos. Encontramos-los onde deviam estar. O que significa isso exatamente? E por que as localizações onde se encontraram essas ferramentas estão agora marcadas como territórios sagrados, onde está proibido escavar ou investigar? Os Korowai guardam mais segredos do que estão dispostos a revelar, e esses segredos envolvem tecnologias que desafiam nossa compreensão do que era possível há 600 anos numa das regiões mais isoladas do planeta. Capítulo 4. As múmias suspensas no ar. A primeira vez que a doutora Sarah Chen viu as câmaras mortuárias Korowai, pensou que havia encontrado o sistema de preservação mais avançado do mundo primitivo. Isso foi antes de que as análises científicas lhe demonstrassem que o que estava vendo era tecnicamente impossível. As grutas estão localizadas a 250 metros de altura em penhascos, que só podem ser escalados usando equipamento de montanhismo profissional. Para os Korowai, que não conheciam cordas sintéticas, nem ferragens de metal até há poucas décadas, chegar até ali deveria ter sido impensável. Mas ali estão os corpos. Dezenas deles, perfeitamente preservados, suspensos no ar, como se o tempo tivesse parado. A umidade dentro dessas grutas é de 90% constante. 90%. Para que entendas o que isso significa, é como viver dentro de uma sauna permanente. Sob essas condições, um corpo humano deveria decompor-se completamente em questão de semanas. As bactérias prosperam em ambientes úmidos, os tecidos moles deterioram-se rapidamente e os ossos tornam-se frágeis e quebradiços. Mas os corpos Korowai nessas grutas estiveram ali durante 400 anos. 400 anos. E não só estão intactos, estão perfeitamente preservados. A pele mantém sua elasticidade original, os músculos conservam sua definição. Os órgãos internos, segundo as tomografias não invasivas que se puderam realizar, estão em condições que um médico legista descreveria como recém-falecidos. É como se essas pessoas tivessem morrido ontem, não há 4 séculos. O que torna isso ainda mais desconcertante é a posição em que estão colocados. Não jazem em sarcófagos ou plataformas. Estão suspensos no ar mediante um sistema de cordas e polias que desafia a compreensão. As cordas feitas de fibras vegetais que deveriam ter apodrecido há décadas mantêm a mesma resistência que o dia em que foram instaladas. Cada corpo está suspenso a exatamente 1,8 metros do chão da gruta. Não aproximadamente, exatamente, como se essa altura específica fosse crítica para o processo de preservação. E a orientação também é precisa. Todos os corpos apontam para o leste magnético, com um desvio de menos de 2 graus. Quando os conservadores de museus internacionais analisaram as condições dentro dessas grutas, encontraram algo que os deixou perplexos. A temperatura mantém-se constante a 18,5 graus centígrados durante todo o ano. Não flutua com as estações, não varia entre o dia e a noite. 18,5 graus exatos, às 24 horas do dia, os 365 dias do ano. Para conseguir essa estabilidade térmica em condições naturais, precisarias de uma massa térmica enorme, isolamento perfeito ou algum tipo de sistema de climatização ativa. As grutas Korowai não têm nenhuma dessas características. São cavidades naturais em rocha calcária, expostas aos elementos, sem modificações arquitetônicas visíveis. Mas há mais. A análise do ar dentro das grutas revelou algo inquietante. É praticamente estéril.
a concentração de bactérias e micro-organismos está abaixo dos níveis que encontrarias em salas de cirurgia hospitalares modernas, e isso no coração de uma selva tropical que é literalmente o ecossistema mais rico em micro-organismos do planeta. Como mantém um ambiente estéril sem uso de antissépticos, filtros de ar ou radiação ultravioleta? A resposta torna-se mais misteriosa quando examinas o processo de mumificação em si. Os Korowai que participaram nessas cerimônias descrevem um ritual que dura exatamente 77 dias. 77 dias exatos, nem mais nem menos. E o ritual só pode começar durante eclipses lunares específicos. Eclipses lunares. Eventos astronômicos que ocorrem em média a cada 2 anos e meio e que requerem cálculos precisos para serem preditos com exatidão. Os Korowai não têm tradição de astronomia preditiva complexa, mas de alguma maneira sabem exatamente quando vai ocorrer o próximo eclipse lunar com meses de antecipação. Durante esses 77 dias, o corpo passa por uma série de tratamentos que só podem ser descritos como química, aplicada sem química. Não usam substâncias preservativas conhecidas. Não há resinas, não há sais minerais, não há álcoois ou óleos que tipicamente se usam em processos de mumificação tradicionais. Em vez disso, utilizam o que chamam o alento da montanha. As análises espectrográficas do ar dentro das grutas durante as cerimônias mostram concentrações inusualmente altas de gases nobres como argônio e hélio. Gases que não deveriam estar presentes nessas quantidades em cavidades naturais. Os participantes no ritual falam de cantos específicos que devem ser entoados durante horas exatas do dia. Não são cantos aleatórios ou tradicionais. São sequências de sons que, quando analisadas acusticamente, produzem frequências de ressonância específicas dentro das grutas. Frequências que, segundo os físicos que as estudaram, poderiam teoricamente afetar a atividade bacteriana e a decomposição celular. Os Korowai desenvolveram intuitivamente uma forma de sonoterapia para a preservação de tecidos. A seleção de quem recebe esse tratamento especial segue critérios que ninguém conseguiu decifrar completamente. Não é apenas para líderes tribais ou xamãs. Alguns dos corpos preservados pertenciam a pessoas que, segundo os registros orais, não tinham posições especiais dentro da hierarquia social Korowai. Mas todos partilham certas características físicas distintivas. Estatura acima da média tribal. Proporções corporais ligeiramente diferentes ao resto da população. E marcas específicas nos ossos que sugerem dietas e atividades físicas diferentes ao padrão normal Korowai. É como se tivesse existido um subgrupo dentro da tribo, com características genéticas ou culturais particulares, que os tornava candidatos para esse processo de preservação especial. As análises de ADN de amostras microscópicas revelaram sequências genéticas que não coincidem completamente com as populações Korowai contemporâneas. Há marcadores que sugerem ascendência mista com grupos populacionais que não existem na Nova Guiné, ou que se extinguiram há séculos. Quem foram essas pessoas realmente? E por que era tão importante preservar seus corpos usando técnicas que superam nossas capacidades científicas atuais? Os Korowai atuais, quando se pergunta sobre as múmias, dão respostas que vão desde o evasivo até o incompreensível. Falam de guardiões que dormem e de conhecimento que espera. Alguns anciãos insistem que as múmias não estão realmente mortas, mas num estado de sono profundo, do qual despertarão quando for necessário. Metáfora espiritual ou descrição literal de algum processo que não compreendemos. O que sabemos é que as grutas não são apenas depósitos mortuários, são sítios ativos onde se realizam cerimônias regulares. Os Korowai sobem a essas alturas impossíveis várias vezes ao ano para realizar rituais que envolvem interação direta com os corpos preservados. E segundo os poucos observadores externos que foram testemunhas dessas cerimônias, as múmias respondem, não fisicamente, mas sim de maneiras que desafiam explicação. Mudanças na temperatura ambiental, flutuações nos padrões de ar dentro das grutas,
e, em alguns casos, sons que parecem emanar dos próprios corpos. Os Korovai não veem isso como sobrenatural. Para eles, é parte normal do processo. As múmias estão cumprindo sua função como intermediários entre os vivos e algo que se recusam a descrever especificamente aos forasteiros. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja a precisão com que se mantém as condições de preservação. 400 anos de estabilidade térmica perfeita. 400 anos de ambiente estéril numa selva cheia de vida microscópica. 400 anos de cordas vegetais que não apodrecem. Como é possível tal nível de controle ambiental sem tecnologia moderna? Capítulo 5. Os túneis subterrâneos na selva. Em 2018, uma equipe de geólogos que estudava padrões de drenagem subterrânea em território Korowai fez uma descoberta que os obrigou a repensar tudo o que acreditavam saber sobre as capacidades de construção dessa tribo. Não encontraram água subterrânea, encontraram túneis. Uma rede completa de túneis escavados à mão que se estende por pelo menos 15 quilômetros sob a selva mais densa de Papua Nova Guiné. 15 quilômetros de corredores subterrâneos perfeitamente retos, com tetos abobadados e sistemas de ventilação que funcionam sem ajuda mecânica. Para que entendas a magnitude dessa obra de engenharia, o túnel mais longo construído completamente à mão na história ocidental é o túnel de Hoosac, em Massachusetts, que levou 24 anos e centenas de trabalhadores para completar seus 7,6 quilômetros. Os Korowai aparentemente escavaram o dobro dessa distância, usando ferramentas de pedra. Os túneis estão a uma profundidade média de 40 metros abaixo do nível do solo. 40 metros. Isso significa que os construtores tiveram que remover aproximadamente 50 mil metros cúbicos de terra e rocha para criar toda a rede. 50 mil metros cúbicos é material suficiente para encher 20 piscinas olímpicas. E aqui vem a primeira pergunta impossível de responder. Onde está toda essa terra? Quando escavas túneis, o material removido tem que ir para algum lugar. 50 mil metros cúbicos de terra e rocha deveriam ter criado montanhas de detritos visíveis do ar. Os mapas de satélite da região não mostram nenhuma alteração topográfica que possa explicar onde foi depositado todo esse material. É como se tivesse simplesmente desaparecido. A técnica de escavação apresenta seus próprios mistérios. As paredes dos túneis são perfeitamente lisas, sem marcas de ferramentas, sem irregularidades que sugiram escavação manual. Os engenheiros que examinaram as superfícies dizem que parecem ter sido cortadas com maquinaria de precisão industrial. Mas não há evidência de que alguma vez tenham existido ferramentas metálicas de escavação em território Korowai. Não há restos de picaretas de metal, não há fragmentos de pás de aço, não há rastros dos instrumentos que seriam necessários para criar superfícies tão uniformes em rocha sólida. E depois está o problema estrutural. Túneis a 40 metros de profundidade em solo selvático deveriam precisar de suportes estruturais para evitar colapsos. A pressão do solo saturado de água, as raízes de árvores gigantes e a atividade sísmica da região criam condições que tornam a maioria das escavações subterrâneas instáveis. Os túneis Korowai não têm nenhum único suporte estrutural visível, nem vigas de madeira, nem pilares de pedra, nem arcos de reforço. Apenas cavidades perfeitamente estáveis que resistiram décadas de chuva torrencial, terremotos menores e o peso de uma selva completa crescendo por cima. O sistema de ventilação é igualmente inexplicável. O ar dentro dos túneis é fresco e respirável, com níveis de oxigênio similares aos da superfície. Para conseguir isso em túneis de 15 quilômetros de comprimento, precisarias de poços de ventilação estrategicamente localizados, ventiladores para forçar a circulação ou algum tipo de gradiente de pressão natural. Os túneis Korowai não têm poços de ventilação visíveis, não há evidência de ventilação forçada, e a topografia da região não apresenta os desníveis necessários
para criar fluxo de ar natural a essa profundidade. No entanto, o ar circula perfeitamente. As análises atmosféricas dentro dos túneis revelam algo mais desconcertante. A temperatura mantém-se constante a 24 graus centígrados durante todo o ano. 24 graus exatos, sem flutuações sazonais. A 40 metros de profundidade, numa região onde a temperatura superficial varia entre 18 e 35 graus, dependendo da época do ano. Essa estabilidade térmica sugere algum tipo de sistema de climatização passiva incrivelmente sofisticado, ou condições geológicas tão específicas que beiram o impossível. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja a função desses túneis. Não há evidência de que fossem usados como habitações permanentes. Não há restos de fogueiras, não há acumulações de detritos domésticos, não há modificações que sugiram habitação a longo prazo. Em vez disso, os únicos artefatos encontrados são ferramentas cerimoniais específicas. Instrumentos de pedra talhada com precisão que não aparecem em nenhum outro contexto Korovai. Recipientes de cerâmica com formas geométricas complexas e símbolos gravados nas paredes que coincidem com alguns dos petróglifos encontrados nos penhascos. Os Korovai, que conhecem a existência dos túneis, apenas os xamãs de mais alto nível e alguns anciãos específicos, referem-se a eles como os caminhos de baixo. Segundo suas descrições fragmentárias, os túneis conectam territórios de clãs específicos e são usados para cerimônias que requerem completo isolamento do mundo exterior. Cerimônias que, segundo seus relatos, podem durar semanas e envolver atividades que não podem ser realizadas na superfície. Que tipo de rituais requerem estar a 40 metros debaixo da terra, em corredores perfeitamente climatizados? As tentativas de mapear completamente a rede de túneis foram frustradas pela resistência ativa dos Korovai. Só permitem acesso a secções específicas e apenas durante períodos limitados. As entradas principais estão ocultas de maneiras tão sofisticadas que requerem conhecimento específico para serem localizadas. Algumas entradas estão disfarçadas nas bases de árvores gigantes, que cresceram especificamente para ocultar as aberturas. Outras estão localizadas sob formações rochosas, que parecem completamente naturais, até saberes exatamente onde procurar o mecanismo de acesso. Os geólogos calcularam que a construção de toda a rede teria requerido pelo menos 200 anos de trabalho contínuo, assumindo equipas de 50 trabalhadores, laborando 10 horas por dia. 200 anos de escavação sustentada, coordenada e tecnicamente perfeita. Como mantiveram a consistência técnica e a precisão de construção durante 200 anos, usando apenas transmissão oral de conhecimentos. As análises de carbono 14 de materiais orgânicos encontrados em diferentes secções dos túneis sugerem que a construção não foi simultânea. Algumas secções são significativamente mais antigas que outras, indicando que a rede foi expandida gradualmente durante séculos. Mas todas as secções mostram a mesma técnica de construção, a mesma precisão dimensional, a mesma qualidade de acabamento, como se tivesse existido um manual de construção extremamente detalhado que foi seguido religiosamente durante gerações. Um manual que, se alguma vez existiu fisicamente, desapareceu completamente. Os Korovai atuais insistem que os túneis sempre estiveram ali e que sua construção é obra dos que sabiam caminhar debaixo da terra. Quando se pergunta quem eram exatamente os que sabiam caminhar debaixo da terra, as respostas tornam-se evasivas ou contraditórias. Alguns falam de ancestrais com habilidades especiais. Outros mencionam seres que já não existem. Uns poucos sugerem que os túneis se escavaram sozinhos, crescendo debaixo da terra, como as raízes das árvores crescem em direção à água. Metáforas espirituais ou descrições literais de processos que não compreendemos. O que é claro é que os túneis continuam em uso ativo. Os detetores de movimento registraram atividade regular em diferentes secções da rede.
atividade que segue padrões específicos relacionados com ciclos lunares e eventos astronômicos. E os poucos investigadores que conseguiram presenciar cerimônias nos túneis reportam experiências que desafiam descrição fácil, ecos que duram demasiado tempo, variações de temperatura que não deveriam ocorrer em espaços fechados, e sons que parecem emanar das próprias paredes. Os Korowai usam esses túneis para algo que consideram essencial para sua sobrevivência cultural. Algo que requer isolamento completo, condições ambientais perfeitamente controladas e uma infraestrutura que supera as capacidades de construção que qualquer cultura deveria ter tido há 500 anos. Que segredos guardam realmente debaixo da selva de Papua Nova Guiné? Capítulo 6. A tribo perdida dos Korowai gigantes. Em 2015, uma equipe de antropólogos forenses que documentava sítios arqueológicos Korowai fez uma descoberta que os obrigou a questionar tudo o que acreditavam saber sobre a história dessa tribo. Numa gruta sagrada considerada intocável durante gerações, encontraram esqueletos humanos que mediam 2,8 metros de altura. 2,80 metros. Isso não é simplesmente alto para a época. É gigantesco por qualquer padrão humano. Para colocar isso em perspectiva, a altura média dos Korowai contemporâneos é de 1,65 metros para os homens e 1,55 metros para as mulheres. Esses esqueletos representam indivíduos que eram quase o dobro de altos que seus supostos contemporâneos. Mas a estatura extrema era apenas o começo das anomalias. A análise osteológica revelou proporções corporais que não coincidem com nenhuma população humana conhecida. As extremidades eram desproporcionalmente longas em relação ao torso. Os ossos mostravam inserções musculares que indicavam uma força física que superava amplamente as capacidades humanas normais. E a estrutura do crânio apresentava características que os antropólogos físicos descreveram como evolutivamente divergentes. A capacidade craniana era 40% maior que a média humana moderna. 40%. Isso significa cérebros de aproximadamente 1.960 centímetros cúbicos, comparados com os 1.400 centímetros cúbicos típicos do Homo sapiens. Para encontrar capacidades cranianas similares, terias que retroceder aos Neandertais, que se extinguiram há 40 mil anos. Mas esses esqueletos foram datados por carbono 14 há apenas 350 anos de antiguidade. 350 anos. Isso significa que esses indivíduos viveram durante o século XVII, quando os Korowai já haviam desenvolvido sua cultura característica de casas em árvores e ferramentas de pedra. Como coexistiram duas populações humanas tão radicalmente diferentes no mesmo território? Os esqueletos foram encontrados em 4 grutas diferentes, todas localizadas no território central Korowai, não nas margens de sua área de influência, não em regiões fronteiriças onde poderiam representar populações estrangeiras, no coração mesmo de seu território ancestral. E não estavam enterrados como intrusos ou inimigos. As análises tafonômicas mostraram que haviam recebido tratamentos funerários elaborados, similares aos reservados para indivíduos de alto estatuto social. Foram colocados em posições cerimoniais específicas, acompanhados de artefatos de valor, e localizados em sítios que claramente tinham significado sagrado. Os artefatos encontrados junto aos esqueletos apresentam suas próprias anomalias. Machados de 3 metros de comprimento, fabricados com o mesmo metal misterioso que possuem algumas famílias Korowai contemporâneas, mas dimensionados para mãos que eram mais do dobro do tamanho normal. Recipientes de cerâmica com capacidades de até 50 litros, quando a cerâmica Korowai tradicional raramente supera os 5 litros. E ferramentas de trabalho que sugerem atividades completamente diferentes às dos Korowai normais. Instrumentos de precisão para talhar pedra que requerem força e destreza sobre-humanas.
Implementos que parecem projetados para a construção em grande escala, não para as atividades de subsistência típicas de uma cultura de caçadores-coletores. As análises do solo ao redor dos sítios de enterramento revelaram algo mais inquietante: concentrações inusualmente altas de minerais que não existem naturalmente na região. Traços de metais raros que sugerem atividades de processamento industrial. E padrões de distribuição que indicam que esses indivíduos tinham acesso a recursos e tecnologias que não estavam disponíveis para o resto da população Korovai. Mas talvez o mais perturbador sejam as pegadas. Em 3 sítios diferentes, os investigadores encontraram impressões de pés fossilizadas em depósitos de lama argilosa que se endureceram naturalmente ao longo dos séculos. Pegadas de 48 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. 48 centímetros. Para comparação, o pé humano médio mede entre 24 e 28 centímetros. As pegadas mostram características anatômicas normais, não deformidades ou patologias. São simplesmente versões proporcionalmente amplificadas de pés humanos normais. E as análises da profundidade das impressões sugerem que os indivíduos que as deixaram pesavam entre 180 e 220 quilogramas. 180 quilogramas de peso corporal distribuído numa estrutura de 2,8 metros de altura sugere indivíduos com densidades ósseas e massas musculares extraordinárias. Não obesidade, mas construção física que desafia os limites conhecidos do desenvolvimento humano. As tradições orais Korovai que mencionam esses indivíduos são fragmentárias e contraditórias. Apenas 3 anciãos em toda a tribo admitem conhecer histórias sobre os grandes. E seus relatos são inquietantemente específicos em alguns detalhes, enquanto permanecem completamente vagos noutros. Falam de indivíduos que podiam mover pedras que 10 homens não conseguiam levantar. Descrevem construções que requeriam braços que alcançassem as nuvens. Mencionam ferramentas que só os grandes podiam usar e conhecimentos que só os grandes podiam entender. Mas quando se pergunta sobre as relações entre esses indivíduos gigantes e os Korovai normais, as respostas tornam-se evasivas. Alguns sugerem que viviam separados, em comunidades próprias. Outros implicam que havia algum tipo de intercâmbio ou cooperação. Uns poucos insinuam que os gigantes tinham papéis de liderança ou autoridade espiritual. O que é consistente em todos os relatos é a descrição de seu desaparecimento. Segundo as histórias orais, os grandes desapareceram subitamente há aproximadamente 300 anos. Não gradualmente, não devido a doenças ou conflitos. Simplesmente foram-se embora de um dia para o outro. Alguns anciãos falam do grande silêncio que seguiu ao seu desaparecimento. Um período durante o qual certos conhecimentos se perderam, certas construções se abandonaram e certas tradições se interromperam permanentemente. Coincidência que esse período corresponda exatamente com a época em que se detiveram certas atividades de construção em grande escala em território Korovai? As análises genéticas de amostras ósseas revelaram marcadores que não coincidem com as populações Korovai contemporâneas. Há sequências que sugerem ascendência que se separou da linha principal há milhares de anos, como se representassem um ramo evolutivo que se desenvolveu independentemente durante milênios antes de voltar a encontrar-se com os Korovai normais. Mas também há marcadores que indicam hibridação relativamente recente, evidência de que houve reprodução entre os gigantes e os Korovai de estatura normal. E alguns desses marcadores genéticos ainda aparecem em certas famílias Korovai contemporâneas. As famílias que possuem as ferramentas de metal impossível. As famílias que têm acesso privilegiado a certos sítios cerimoniais. As famílias cujos membros ocasionalmente alcançam estaturas inusualmente altas para os padrões Korovai. Os descendentes dos gigantes continuam vivendo entre os Korovai, camuflados por séculos de mestiçagem, mas mantendo acesso a conhecimentos e recursos especiais.
Os territórios onde se encontraram os esqueletos gigantes correspondem exatamente com as localizações dos túneis subterrâneos mais elaborados. Os petróglifos nos penhascos que requerem estatura extrema para serem criados estão todos num raio de 10 quilômetros dos sítios de enterramento. E as grutas onde se preservam as múmias suspensas contêm modificações arquitetônicas que parecem ter sido projetadas para indivíduos significativamente mais altos que os Korowai contemporâneos. Tetos mais elevados, plataformas mais amplas, espaços dimensionados para pessoas de estatura gigante. É como se toda a infraestrutura misteriosa dos Korowai tivesse sido originalmente construída por e para essa população de gigantes. E quando desapareceram, os Korowai normais herdaram tecnologias e conhecimentos que não compreendiam completamente. Tecnologias que continuam funcionando perfeitamente depois de 300 anos, mas que ninguém sabe como reparar ou replicar se chegassem a falhar. Os Korowai contemporâneos são os custodiários de um legado que não é completamente seu. Guardiões de segredos que pertenciam a indivíduos que eram física e intelectualmente superiores de formas que mal podemos imaginar. E o que aconteceu realmente com os gigantes? Extinguiram-se naturalmente? Emigraram para outro lugar? Ou simplesmente decidiram ocultar-se tão completamente que seu desaparecimento parece total? Nas noites mais silenciosas, alguns Korowai ainda reportam sons na selva que não conseguem explicar. Passos demasiado pesados para qualquer animal conhecido. Vozes demasiado profundas para gargantas humanas normais. E ocasionalmente figuras enormes movendo-se entre as árvores mais altas, onde nenhum humano normal poderia alcançar. Os gigantes realmente desapareceram? Ou simplesmente aprenderam a permanecer invisíveis? Capítulo 7. O Código Secreto das Casas Sagradas. Em 2019, um matemático da Universidade de Cambridge, chamado Dr. James Mitchell, estava analisando fotografias de satélite do território Korowai quando notou algo que o fez duvidar de sua sanidade. As casas não estavam distribuídas aleatoriamente pela selva. Formavam padrões geométricos exatos que requeriam planeamento matemático sofisticado. O que começou como curiosidade acadêmica converteu-se na descoberta de um dos sistemas de informação mais complexos jamais criados por uma cultura sem escrita. Mitchell havia estado estudando distribuições populacionais em culturas primitivas quando decidiu mapear as localizações exatas de todas as casas Korowai documentadas. Esperava encontrar padrões simples relacionados com acesso à água, topografia favorável ou proximidade a recursos naturais. Em vez disso, encontrou matemáticas puras. As distâncias entre as casas seguem a sequência de Fibonacci com precisão até ao metro. A sequência de Fibonacci, essa progressão matemática onde cada número é a soma dos dois anteriores, aparece constantemente na natureza, mas raramente é utilizada conscientemente por culturas humanas sem tradição matemática formal. Os Korowai não só a conhecem, implementaram-na como sistema de planeamento territorial durante séculos. Casa A está a 233 metros da Casa B. Casa B está a 377 metros da Casa C. Casa C está a 610 metros da Casa D. 233, 377, 610, 77, 610. Números consecutivos perfeitos na sequência de Fibonacci. Isto não é coincidência, é design deliberado executado com precisão matemática absoluta. Mas as distâncias são apenas o começo do código. Todas as entradas das casas Korowai apontam para exatamente 37,5 graus em relação ao norte magnético. Todas, sem exceção. 37,5 graus exatos, medidos com instrumentos de precisão que confirmam tolerâncias de menos de 0,2 graus. Como conseguem essa precisão angular sem bússolas, sem instrumentos de medição, sem conhecimento formal de navegação? A resposta está no sistema que desenvolveram para ler o céu.
Observações detalhadas das cerimônias Korovai revelaram que utilizam posições de fumo cerimonial para transmitir informação complexa através de grandes distâncias. Não são sinais de fumo simples, como os que poderias ver em filmes de faroeste. São sequências codificadas que podem comunicar dados específicos sobre recursos, ameaças, eventos cerimoniais e informação astronômica. O fumo gera-se em padrões que duram exatamente 17 minutos. 17 minutos exatos, cronometrados de maneira que correspondam com posições solares específicas que permitem a máxima visibilidade desde pontos de observação predeterminados. Os observadores treinados podem interpretar não só a mensagem básica, mas também camadas adicionais de informação codificada na densidade do fumo, na duração dos intervalos e na sincronização com outros sinais simultâneos, desde múltiplas localizações. É um sistema de comunicação em rede que funciona em tempo real através de toda a região Korovai, sem necessidade de mensageiros físicos ou tecnologia eletrônica. Mas o fumo é apenas uma parte do sistema. As decorações das casas, esses padrões de cores e símbolos que os visitantes casuais interpretam como arte tradicional, na realidade representam bases de dados de informação complexa. As cores específicas indicam tipos de recursos disponíveis na área circundante. As sequências de símbolos registram eventos históricos importantes com datas codificadas, segundo um calendário lunar, que é mais preciso que o calendário gregoriano ocidental. Os padrões geométricos mapeiam a localização de sítios sagrados, rotas de caça e territórios de diferentes clãs. Uma única casa Korovai pode conter mais informação codificada que uma biblioteca pequena, toda visível a olho nu, mas completamente incompreensível para qualquer um que não tenha sido iniciado no sistema. E a iniciação é um processo que leva décadas. Os jovens Korovai que demonstram aptidão especial são selecionados para treino avançado que começa na adolescência e continua até bem entrada a idade adulta. Aprendem a ler não só os códigos óbvios, mas também as camadas mais subtis de informação que estão integradas em tudo, desde a posição de objetos cerimoniais até a orientação de trilhos aparentemente casuais. Os mestres deste sistema podem determinar a localização exata e o estado de recursos naturais num raio de 50 quilômetros, simplesmente observando os padrões de decoração numa casa específica. Podem prever padrões climáticos com semanas de antecipação, baseando-se em códigos que registram ciclos astronômicos complexos. Podem localizar indivíduos específicos dentro do território tribal, usando informação de posicionamento codificada em arranjos cerimoniais. É um sistema de informação geográfica completo implementado, usando apenas elementos visuais que parecem puramente decorativos. Os cálculos astronômicos integrados neste sistema são particularmente impressionantes. Os Korovai codificaram na sua arquitetura um calendário que registra não só os ciclos lunares e solares básicos, mas também eventos astronômicos mais complexos como precessão axial, variações na órbita terrestre e ciclos planetários de longo prazo. Podem prever eclipses com anos de antecipação. Sabem exatamente quando aparecerão cometas específicos no céu. Têm registros codificados de eventos astronômicos que remontam mais de 500 anos, todos preservados em padrões de construção que se mantiveram consistentes durante séculos. Tudo isto sem instrumentos astronômicos, sem matemáticas escritas, sem registros físicos que possam perder-se ou destruir-se. O conhecimento está distribuído de maneira que nenhum indivíduo possui informação completa. Mas o sistema, como um todo, mantém perfeita continuidade informacional. Se um mestre do código morre, seu conhecimento específico está duplicado em pelo menos 3 outros indivíduos, e os elementos mais críticos estão codificados permanentemente em estruturas físicas que não podem perder-se. É um sistema de preservação de informação mais robusto que nossas bases de dados digitais modernas.
Mas talvez o mais impressionante seja a precisão temporal com que funciona todo o sistema. As atividades coordenadas entre diferentes assentamentos Korowai ocorrem com sincronização que rivaliza a de operações militares modernas. Cerimônias simultâneas em localizações separadas por dezenas de quilômetros começam exatamente ao mesmo tempo. Movimentos de recursos coordenam-se com precisão de minutos através de toda a rede territorial. E tudo isto usando apenas observação visual de códigos arquitetônicos e sinais de fumo. Os investigadores que tentaram documentar completamente este sistema falharam consistentemente. A complexidade é demasiado grande, as camadas de informação demasiado numerosas e os Korowai demasiado reticentes a revelar os aspectos mais sensíveis do código. O que é claro é que este sistema esteve funcionando sem interrupções durante pelo menos 500 anos. 500 anos de preservação perfeita de informação complexa, comunicação em tempo real, através de grandes distâncias, e coordenação de atividades que requer planeamento matemático sofisticado. Os Korowai não são a tribo primitiva que parecem ser à primeira vista. São os custodiários de um dos sistemas de informação mais avançados jamais desenvolvidos por uma cultura humana. Um sistema tão sofisticado que nossas tecnologias modernas mal conseguem começar a compreendê-lo. E a pergunta que ninguém pode responder é: como desenvolveram tal nível de sofisticação matemática e organizacional? Que eventos históricos os obrigaram a criar um sistema de informação tão complexo e robusto? E que segredos estão preservando com tanta dedicação que mantiveram este código funcionando durante 5 séculos? Os Korowai sabem coisas que não nos estão dizendo. Possuem conhecimentos que superam nossas capacidades científicas atuais. E construíram um sistema de preservação de informação que garante que esses segredos sobrevivam indefinidamente, ocultos à vista de todos numa arquitetura que parece primitiva, mas que na realidade representa o pináculo da engenharia de informação humana. O que estão protegendo realmente no mais profundo da selva de Papua Nova Guiné? E por que é tão importante que essa informação nunca se perca?